tô Logo, sabendo logo. que você fez um evento final de semana, Mindset do Reino. Como foi? Isso, eu fiz a minha primeira imersão de treinamento, Mindset do Reino, mentalidade do Reino. Uau! E aí, como foi? Conta pra galera aí. Ah, cara, foi extraordinário, foi extraordinário. Na verdade, eu já fiz outras imersões, mas nunca uma minha, né, junto com a minha esposa. Participei com outros palestrantes. Sei, E sei. dessa vez foi diretamente, por toda a construção foi nossa, e o intuito foi realmente fazer essa desconstrução que a religião nos traz e entender que nós somos filhos de Deus e cidadãos de um reino, e não partes de uma religião, né? E essa foi a ideia da imersão. Tirar a obra consumada da cruz foi o ponto central, sempre, né? A obra consumada da cruz é o ponto central. E o que a obra consumada da cruz nos proporciona como direitos de filho e como sair da posição de vítima que a religião nos colocou Uau! e nos apropriar de tudo que Cristo já conquistou por nós. Cara, então tá bem em cima do tema que a gente vai falar hoje aqui. Tá ligadinho. Quando você me mandou o tema, eu falei, tá alinhado. É loucura, né, cara? Porque eu acho que, pelo menos assim, da maioria, né? Acho que a grande maioria vem do processo de um contato com a religião para depois alguns, né, não todos, mas se desconstruir e chegar nesse relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais confrontador, mais Isso. pessoal, né? Então eu acredito que é um processo que a maioria de todos nós passamos, né? E acho que faz muito sentido e precisa, viu, Abner? Precisa mesmo a gente falar e colocar isso para fora. Fiquei bem feliz aí com o tema do seu treinamento, é fundamental aí para Legal. galera. Da hora. Show. Obrigado, irmão. Nós temos que falar bastante disso. Eu, na verdade, tinha parado um pouco de falar, para não se tornar chato falar sempre da religião, mas é necessário, né? Porque eu falo que as crenças que nós aprendemos com a religião, elas ficam escondidas nas vielas do nosso coração. E na Isso. hora de nós vivermos a vida, elas aparecem e a gente nem percebe de onde vem essa raiz, né? Com certeza, cara, com certeza. E acho que assim, toda vez também, eu acho que tem um problema, não sei se você enfrentou isso, Abner, mas a maioria das vezes que eu vi as pessoas pararem um pouco para falar sobre religião, eu acho que de certa forma também quem ouve já está um pouco armado, porque essa galera que vai falar, eu sempre falei isso, falei, talvez a gente foi com um cunho ainda de, acho que um pouco de, no coração ainda um pouco de mágoa, sabe? O cara muito atacando, ainda muito ferido, né? Então, Sim, acho sim. que se a ideia do seu coração, porque acho que quando a pessoa vem numa live dessa, ouvir um assunto sobre a desconstrução da religião, parece que a gente parou aqui para falar mal de quem está vivendo uma instituição e não tem nada a ver, né? O assunto. Isso, isso. A gente não veio falar mal, a gente veio falar, inclusive, da nossa vida. Eu acho que enquanto esse evangelho religioso, ele nos dificultou a viver um relacionamento de filho, né? Sim. Quanto foi difícil para todo mundo, assim, essa desconstrução. E depois que a gente desconstrói, eu acho que todo mundo passa por esse processo, né, de crítica, se colocar num Uhum. lugar assim para ficar criticando, falando mal e sendo um cara ali que vai ficar apontando os defeitos que a instituição tem. E também há muita confusão entre a ideia da religião e a instituição, parece até que as coisas é uma coisa só. E também, Sim. às vezes, parece que eu sempre acho o exagero das pessoas achar que também, se a religião não presta, então eu não posso participar de uma instituição, eu não posso construir um viés saudável, né, dentro de um corpo, ou eu sou Uhum. obrigado a participar do mesmo modo. Então achei até legal, eu acho que quando eu coloquei os nomes para chamar, a galera colocou os nomes, achei legal, porque eu queria que você falasse um pouco disso, porque você acho que teve um choque, né, uma dificuldade com a religião também, assim como a maioria de nós, e hoje você vive também dentro de uma comunidade e tentando, né, você me falou, aplicar a nova aliança e nessa Isso. desconstrução toda. E como é que tem sido isso aí, cara? Olha, cara, eu cresci num ambiente evangélico, pentecostal, daquele de usos e costumes e tudo. E quando eu cheguei na minha adolescência,
alguma coisa para mim, na minha cabeça, estava errada, né? Mas nós não sabemos o que é. Nós só sabemos que não condiz, que parece que não condiz com o livro de Atos. Sim. Mas eu não sabia o que é, o que era. E aí a igreja a qual eu faço parte entrou na visão celular, aonde aquele mover de células todos. Sim. Só que na verdade ele tem um contexto muito mais de crescimento de números do que literalmente pessoas, né? O evangelho em si. Sim. E aí eu cresci nesse contexto, me tornei líder, fui ungido pastor e tal. Só que eu tinha um conflito de pecado, né? Eu tinha uma área de pecado sexual, a qual eu não conseguia romper, eu não conseguia vencer essa área. E aí eu escorreguei uma vez, bem escorregado mesmo, fui parar no fundo do poço, aí meu pecado foi exposto para toda a igreja, e todo aquele padrão que me feriu demais. Usaram como eu era filho de pastor, usaram essa história para dividir a igreja e todo aquele caminho que a gente meio que conhece. E nesse momento eu me revoltei, eu me revoltei bastante com o conceito igreja, mas mesmo assim voltei a atuar depois de um tempo, depois de alguns meses eu voltei a atuar, mas ainda assim com aquela coisa no meu coração. Tipo, parece que isso é morto, parece que é meio engessado esse modelo de igreja. E aí um dia eu fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, se o evangelho for só isso, eu não quero mais não. Mas se existir algo parecido com aquele evangelho de Atos, por favor me mostre, me conecte a alguém, enfim. E passou alguns dias, Deus me lembrou novamente dos vídeos do Dr. Miles Monroe. E aí eu voltei a assistir os vídeos do Dr. Miles Monroe, que foi a primeira pessoa que desconstruiu religião para mim. Então ele ensina muito sobre o reino, que até inclusive eu aconselho o pessoal a ler. Tem 4 livros dele que são a série do reino, que é Redescobrindo o Reino, Compreendendo o Reino, Aplicando o Reino e Cidadão do Reino. E ele vem trazendo esse conceito de que Cristo veio trazer um reino e não uma religião. E ali eu comecei a ser impactado por isso, e aí começou a gerar uma chama novamente pelo evangelho, porque eu entendi aquela questão de reino, mas a mensagem veio ficar clara na minha cabeça mesmo depois do Reiner, né? Que aí ele trouxe a questão da obra consumada da cruz e a nova aliança. E aí foi aonde se conectou a ideia de reino com a obra consumada da cruz, e tudo fez sentido para mim. Se abriu, bum! Cachou o quebra-cabeça. Agora eu entendi que o evangelho real. E nesse processo, eu passei por uma experiência de participar de um evento, de um treinamento de um cara, que eu não vou citar o nome porque eu vou falar alguns pontos aqui, que era uma imersão, que nos ajudou muito, mas também havia muito dessa raiva e dessa mágoa com a religião. Sim. E isso é transmitido, não tem como. A pessoa fala com raiva, ela deixa as outras com raiva também. Com certeza. E aí você sai totalmente magoado e tal, e aí você se revolta com tudo, e vira aquela confusão de que você não sabe mais o que é certo e o que é errado. E nesse momento eu comecei a participar da igreja, a qual eu já faço parte desde criança, que meu pai é pastor, e já comecei a criticar tudo. Aí eu criticava tudo, criticava o louvor, criticava isso, criticava aquilo. Aí o que eu fiz? Eu preferi me isolar um pouco, sair do processo. Falei, não adianta eu ficar vindo aqui e ficar criticando. Então eu vou fazer o meu momento com Deus. E sim, fiquei um ano, acho que 1 ano e meio, sem aparecer em nenhum prédio, em lugar nenhum, só que mantendo o meu relacionamento com Deus tranquilo, produzindo, pregando o evangelho no Instagram ainda e tal. Depois de um tempo, essa mágoa foi sumindo e ficando só o evangelho verdadeiro. E aí ficava aquela confusão, né? Tipo, o evangelho verdadeiro e a mágoa. E fazia umas lives, até eu fazia umas lives de vez em quando que o povo saía com raiva, porque eu tinha raiva também. Mas depois passou um tempo, eu amadureci, passou a raiva, passou a mágoa, e só ficou os princípios realmente do evangelho real. E nesse momento, Deus começou a me chamar novamente para participar do prédio. Uau. Então ele começou a me dizer que você tem um papel ali dentro, de mestre, né? Que a minha linha é o ensino. Então você tem um papel ali de usar isso que eu estou te dando para ensinar outras pessoas. E foi quando eu comecei a voltar, comecei a participar novamente. Aí uns amigos meus que estavam tudo com raiva também voltaram e também passaram por esse processo de amadurecimento. E agora nós estamos todos juntos dentro dessa comunidade. O meu pai, graças a Deus, mesmo com 63 anos, se eu não me engano, a mente totalmente aberta a essa nova aliança.
nos deixou fazer parte disso, e estamos fazendo esse processo de mudança de mentalidade aos poucos dentro dessa comunidade, né? Que vai demandar um tempo, mas que graças a Deus já está bem melhor. Então foi todo esse processo, mais ou menos assim, deu uma resumida. Não, cara, e é complexo, porque eu, no meu caso, assim, teoricamente, eu nasci dentro da religião, porque assim, eu tive uma experiência com Jesus com 15 anos, só que imediatamente, meio que um amigo meu me levou para dentro da instituição na época. Imagina, em 2002, acho que a única coisa que funcionava na vida, assim, ninguém nunca tinha falado de nova aliança, nada disso, era a igreja, né? Sim. Então, eu tive uma experiência com Jesus, eu estava querendo me matar, e Jesus ele falou comigo, me dá uma chance, uma palavra muito específica. E automaticamente, no outro dia, um amigo meu foi em casa, bateu na minha porta e falou, meu, vamos à igreja. Então, eu comecei a frequentar, na época, até a quadrangular, aqui do Itaim Paulista, né? Sim. E eu fiquei 14 anos lá. Aí, assim, diferente do que as pessoas imaginam, eu não tive problemas com a religião para sair da instituição, assim. Pelo contrário, assim, eu aprendi muito, eu desenvolvi bastante. Quando eu saí de lá, eu cuidava da escola bíblica, também a minha área é ensino, né? Então, eu ensinava muito. Tudo que falava de ensino na igreja eu fazia parte, estava ali liderando, ajudando as pessoas a se encontrar. Só que, lógico, né? A gente vive, eu vou falar de mim, né? A gente vivia um evangelho aquém de uma realidade interna, né? Porque você fica ali, eu sou um cara religioso, vou na igreja, tenho uma aparência, mas lá no fundo você sabe que você está preso em várias coisas que você não quer assumir, mas é como se você acostumasse a viver uma vida de submundo, né? Tá tudo bem eu ficar dessa forma aqui, e você meio que vai se enganando e construindo essa realidade para você. Só que eu via que a instituição também, assim, você começa a se envolver muito, né, administrativamente, vendo as manipulações por trás, as coisas acontecendo, e eu falei, cara, aí você começava a ler a Bíblia, igual você, livro de Atos, Evangelho pregado, resultado, tá muito distante. Eu lia Atos, cara, e falava assim, cara, eu não sei o que aconteceu com a gente, porque a gente está lendo um evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia. A gente está vivendo uma parada que não tem nada a ver com a Bíblia. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira fazer eventos e fazer coisas, não tem a ver com o evangelho de Atos, está tudo errado e tal. E eu não sabia como chegar nisso, e aí eu fiquei naquele processo, acho que muita gente fica também, e tipo assim, eu tentei, dentro de mim mesmo, achar um lugar de transformação. Falei, não, eu vou lutar, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lutar para transformar as pessoas aqui dentro. Cara... É a mesma coisa de você começar a dar murro em ponta de faca, assim, sabe? E aí você também, eu tinha muito assim de não querer criticar o sistema, só que dentro do sistema, aí as pessoas falavam, eu comecei a ensinar a Bíblia para as pessoas de verdade, falei, vamos ler a Bíblia do jeito que ela é, pau, sem entender nova aliança, mas assim, vamos ensinar a Bíblia, tá aqui. Aí o pessoal falava assim, cara, mas os líderes estão falando outra coisa, você tá ensinando novo. Eu falei, cara, vai reclamar com o autor, vai reclamar com o autor. E aí começou um mau burburinho, assim, tipo, a galera que começou a aprender foi lá reclamar, e aí, tipo, não deu outra, né? Chegou no Denis e, sai daí que você tá atrapalhando, né? Sim. Você tá ensinando a Bíblia, eu não quero que você ensine Bíblia, né? Mas aí eu tive duas experiências com Jesus, assim, muito reais, assim, em 2 sonhos. Eu sonho muito profético, assim, né? Um dos meus sonhos, Jesus apareceu para mim, ele foi muito claro. Ele olhou no meu olho e falou, Denis, sai. Só isso. Tipo assim, sai. Aí eu fiquei... Como assim, né? Sai da onde? 14 anos aqui dentro, tipo, a sua vida é aquilo. E por mais que você saiba que tem coisa errada, você acha que você pode transformar aquele lugar ou mudar algumas coisas. E ainda demorei uns 3 meses. Falei pra Dai, putz, Jesus falou comigo, mas vamos tentar alguma coisa. Aí não teve jeito. Aí tive outro sonho 3 meses depois. Eu tava dentro dessa instituição e tinha tipo um corredor assim. Não sei se você participou daqueles corredores dos milagres, sabe? Não. Aquela galera assim, um do lado do outro, eu passando no meio, e a galera tava arrancando minha roupa, me batendo, tá ligado? Batendo assim. E no sonho, né? E eu olhava a porta lá fora, uma saída, uma luz clara, assim, eu tentando sair, até que eu consegui sair. Quando eu cheguei na porta dessa igreja, do outro lado da rua, Jesus estava em pé, do lado da calçada, tipo de braço cruzado, assim, me olhando. Aí eu atravessei a rua, fui até lá, ele olhou no meu olho e falou, achei que você não ia sair. Desse jeito. Aí ele falou, tô aqui fora faz bastante tempo te esperando e tal. Aí ele botou a mão no meu ombro assim e falou, vamos? Aí eu falei, vamos. Tipo, isso vai fazer 10 anos agora. Então, assim, pra mim eu falo isso, né? Eu
eu tenho escola, né? Você sabe, eu dou aula para a galera. Eu nunca disse para as pessoas saiam da instituição ou deixe de ir ou vai. Porque eu acredito muito que quem direciona a vida da gente é o Espírito Santo. A Bíblia diz isso, né? Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E assim, eu tive um chamado de Deus claro, sai. E assim, eu me vi igual o Jó, sabe? Quando eu saí, parece que a minha fez assim, ó, buf, abriu. Uau. 3 meses depois eu fui estudar lá com a Neuza Tioca, não sei se conhece ali do pessoal do Ágape ali. Estudei uns 2 anos ali com o Maurício, ali aquela galera do Profético, Sara Hayashi, que é a mãe do Theo. Eu fiz um curso com ela de formação profética na época. E a minha cabeça foi abrindo. Eu vinha pra casa, sentava na cama e começava a chorar e falava pra Dai, como que eu aprendi o evangelho de ponta cabeça esse tempo todo? Eu não consegui entender. E a partir dali eu comecei a andar com Jesus de fato. Aí foi mais ou menos igual o Jó falou, né? Eu conhecia você de ouvir falar e agora eu consigo vê-lo. Assim. Então eu tive essa transformação, assim, de enfrentar mesmo os problemas e ser de verdade, né? E falar, cara, peraí, deixa eu romper com essas coisas aqui. E eu acredito, eu não sei se com você foi assim, eu acredito que, no meu caso, o que me ajudou assim, a ficar mascarado por trás, lógico que acho que em primeiro lugar é essa falta da gente querer ser de verdade, né? Mas em segundo plano eu acho que às vezes a instituição ajuda um pouco isso, né? Porque te cria uma... É como se, sabe assim, você põe um terno, põe uma roupinha, vai lá, quando você chega lá na igreja, você é o líder. É assim, você não tem com quem falar, você não vai se abrir na frente de todo mundo igual fizeram com você. Você não vai querer passar por um processo de exposição para todo mundo, ficar falando do que você fez. E eu acho que esses sistemas também acabam ajudando as pessoas a ficar mais camufladas, né? Sim. Sim, aqui, na verdade, a religião... eu falo que a religião é a maior estratégia do diabo, né, na minha visão. A religião, por quê? Se o diabo, ele chegar para mim, para qualquer pessoa que está aí na live, se o diabo chegar para qualquer pessoa que está na live e falar assim, Deus não existe, vá para outro caminho, a maioria não vai acreditar no diabo, certo? A maioria vai falar assim, pô, você tá louco, eu tenho experiência com Deus como Deus não existe. Mas, quando o diabo cria algo totalmente, tipo assim, muito parecido com o evangelho, é muito mais fácil de enganar, né? Então, o que é mais fácil? A nota falsa é extremamente idêntica à nota verdadeira, certo? Então, por isso que nós caímos nesse engano. Eu acredito que a religião é uma estratégia do diabo, porque ela é parecida com o evangelho, mas sem a essência do evangelho. É verdade. Então, todo mundo vive a religião pensando que aquilo é o evangelho. E uma das coisas que eu acho que é a estratégia do diabo é porque ela trabalha em 2 coisas que o diabo trabalha: medo e culpa. Então, a religião se você não fizer isso, Deus vai fazer tal coisa. Se você não dizimar, vai vir um devorador. Se você viver em pecado, Deus vai te colocar numa cama. É muito a linguagem do medo. Cada vez gerando medo nos seus membros, né? E a culpa, o medo traz a culpa. Então quando a pessoa cai, porque ela não consegue porque a religião não ensina como vencer o pecado, então você vive nos seus pecados. Aí quando você peca, você sente essa culpa, e aí a culpa, o peso da culpa, porém o medo não te deixa se abrir. Por quê? Porque a religião não é baseada no amor, certo? Então aonde eu sinto desejo de me abrir? No lugar onde as pessoas me amam. Aonde tem o amor, há exposição. Mas aonde tem o medo, não. Portanto, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei várias vezes tentando procurar ajuda. Não consigo vencer esse pecado. E os líderes falavam, porque você tem que jejuar e orar mais. E aí volta para as obras, né? Jejum e ora, jejum e ora, jejum e ora. Ou até alguns falaram para mim, toma banho gelado. Né? Até essa já saiu. Essa daí, toma banho gelado, jejum e ora. Então eu já cheguei a ficar 40 dias de jejum sem comer nada e não resolveu a situação, porque eu estava vivendo pelas minhas obras, certo? E por isso, o que aconteceu comigo? Uma hora eu cheguei, peraí, isso aí não tem solução. Então eu vou viver uma vida dupla. É claro que, de forma inconsciente, falei, eu vou esconder isso aqui, se não tem solução, eu vou esconder isso aqui e vou continuar. Porque, querendo ou não, você ama pregar o evangelho, você ama falar de Jesus, você ama viver no seu propósito. Você sabe, ou eu tenho que escolher sair disso ou daquilo. Então eu prefiro ficar fazendo o que eu amo e esconder essa parte aqui. Mas não tem nada que fica escondido que não vai ser exposto. Por isso que chega uma hora que vai estourar, vai quebrar e tal. Por isso que a gente vive uma vida dupla, às vezes, por causa da religião. Sim. Por causa do medo e da culpa. Eu tenho medo de me expor,
Eu tenho essa culpa e eu fico escondido. Agora, quando você está vivendo evangelho de amor, você expõe, porque o amor dá liberdade, o amor dá abertura. Porque se eu contar o meu pecado para alguém que me ama, essa pessoa vai me apoiar, essa pessoa vai me ajudar. Ela vai me confrontar se for necessário, mas o confronto é com amor. Dentro da religião, não. Você vai ser excomungado, vai pro banco ou vai ser expulso da igreja. Por isso que as pessoas preferem não falar, certo elas, porque quem quer tomar essa paulada toda? Não, e o que é louco é que assim, é que a galera que vai te excluir e vai te colocar de banco são pessoas que estão vivendo no mesmo sistema que você. A diferença é que o seu pecado foi exposto e o dos caras não. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente vai ser um juiz aqui. Você vai ficar de banco, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas eu mesmo não sou um cara de verdade, não sou transparente, né? Sim. E é tão pesado isso aí que você está falando, Abner, porque eu acho que esse é um celeiro, um ambiente assim tão propício, né, para construir pessoas de plástico, né? Esse monte de gente que, vamos dizer assim, esse ambiente que colabora para proliferar mais ainda essa hipocrisia, né? Sim. Porque o ambiente do amor não é um ambiente que vai passar a mão na sua cabeça também e falar assim, poxa, cara, continua isso daí mesmo. Mas é um ambiente que vai trazer a clareza de como você vence o pecado. E eu sei que é uma pergunta que a maioria das pessoas não sabe responder. Se você perguntar hoje pra galera, eu preciso vencer o pecado, os caras falam, o que eu tenho que fazer? Eu falo, você não tem que fazer nada. Você não precisa fazer nada para vencer o pecado. Quem venceu o pecado foi Jesus, meu amigo. Você não vai conseguir. A galera do Antigo Testamento tentou fazer isso a vida toda. Todo mundo não funcionou, cara. É por isso que Jesus teve que morrer. É isso mesmo. Aí quando você fala pro cara que o pecado é vencido através da fé na obra da cruz, a galera não entende o que é fé e não entende o que é a obra da cruz, cara. É louco, não. Porque a gente ficou tanto tempo sendo colocado em gaiolas, né? Que é o que você falou, é o medo, eu falo que é o medo, a culpa e a ganância, né? Ainda tem um viés da ganância, que é tipo assim, hoje se usa muito, né? Você vai se livrar do pecado se você der uma oferta, se você fizer tal coisa, se você fizer um voto. E os caras aproveitam para poder aí fazer o circo, né? Mas eu acho que começa também no viés, né, Abner, de... uma das perguntas que o pessoal fez para a live é tipo assim, o que é religião? E a maioria das pessoas vão dizer que a religião é o tal do religare, né? Só que assim, é tão bonito dizer isso, mas é uma coisa que não está na Bíblia, né? A religião, na verdade, a palavra religião, acho que a única tradução vai ter de Tiago falando que a verdadeira religião é sobre servir os órfãos e as viúvas, mas a palavra religião não religa nada. Quem vai religar o homem a Deus é Jesus, né, cara? Então, você vê como é tão louco que os caras colocam a religião no mesmo papel de Cristo. E aí que tá toda essa bagunça toda, né? Mano, eu falei isso no final de semana. Eu falei, quando a gente diz que religião é religar, nós estamos desacatando a obra da cruz. Certeza. Como eu posso... Se a religião é religar, Cristo fez o quê, mano? O que ele fez lá? Então, tipo, é muito louco. Isso é perigoso demais. Na verdade, uma das coisas que a religião mais ensina de forma inconsciente é desacatar a obra da cruz. Lógico. Então, no momento que eu faço jejum e oração achando que isso vai vencer o pecado, é como se eu estivesse dizendo para Jesus, o que você fez lá não resolveu não. Então eu tenho que jejuar e orar para resolver aqui. Então a gente faz isso o tempo todo. Mas esse o que você falou faz total sentido com aquilo que eu tento ensinar para a galera através da minha vida. A galera não entende a obra consumada da cruz por completo. Quando eu falo isso, eu falei... a minha história, quando eu conto a minha história na vitória sobre o pecado, eu falo, o único mérito que eu tenho na vitória contra o pecado foi nunca desistir, acreditar num Deus. Porque na vitória eu não tenho não. Sim. Tipo assim, nada. A única coisa que eu tinha, eu escorregava, levantava de novo e acreditava. Existe uma solução para isso. Tem algum jeito para isso, não pode ser. É a única coisa. De resto, e aí eu fiz um vídeo, eu fiz uma live, acho que semana passada, fechada no Google Meet, que eu expliquei literalmente isso, passo por passo, como vencer o pecado. E aí eu fui dando textos bíblicos, né? Só colocava os textos bíblicos e deixava lá, ó, tá vendo aqui, ó, tá escrito aqui, ó, tá escrito aqui, ó, tá escrito aqui, ó, tá escrito aqui, ó. E aí eu fiz também uma série na minha comunidade e deixei salvo, né? Eu cortei, coloquei no meu canal, deixei salvo. E aí eu recebo às vezes umas mensagens de um pessoal que realmente assistiu e entendeu. Falou assim, uau, não existe mais a luta. E venceram.
Eu falo assim, Rabineiro, eu olhava para as mulheres na rua, eu não olho mais. Cara, mano, é muito absurdo esse negócio da obra consumada da cruz. Eu falei, meu, é absurdo. Eu contei lá na comunidade, é o que eu faço parte, eu encenei, mano. Sabe aonde eu tive a experiência de vencer o pecado? Dando uma cagada, mano. Eu tava lendo o livro, dando uma cagada. O livro do Livres, do Reiner. Eu tava lá, eu adoro ler na hora que eu tô dando uma barrigada, né? E aí eu tava lá lendo, tal, e chegou na parte onde ele fala dessa luta contra carne e espírito. Aí ele mostra que essa luta não existe. Aí eu, uau! Falei, nossa, faz total sentido, eu tô aqui, sempre esteve aqui, como eu não vi. E aquilo mudou minha vida. E eu fui perceber, lógico, semanas e meses depois eu fui perceber que eu não tinha mais aquela luta. Aí eu sentei e fui conversar com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, o que aconteceu? Aí o Espírito Santo me lembrou daquele dia que eu estava lendo aquele livro. Foi ali, ó, que você venceu. Por quê? Porque uma informação saiu daqui, entrou aqui. Já era. E aí na hora que ela saiu daqui, entrou aqui, acabou. Resolveu a situação. No coração. E é absurdo isso. No coração. Eu falo, acessar, o que é acessar e o que é apropriar? É crer. Tudo que você crê, você se apropria. É simples. Quando sai daqui para cá, você se apropria. Simples assim. Isso é absurdo. Não, cara, e assim, quando você crê, e assim, para quem tá ouvindo a gente, né, que às vezes fica com essa loucura, você quer vencer um pecado, você precisa crer na obra consumada da cruz. É só isso. Uma vez que você creu, que você convenceu seu coração disso, você vai entender que a guerra já foi finalizada na cruz. Uhum. Quem venceu essa treta para você foi Jesus. E uma vez que ele venceu e você creu pela fé em Jesus, você é livre da condenação do pecado. Sim. Então nós fomos feitos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Simplesmente pela fé em Jesus, tudo em você é mudado, cara, instantaneamente. É loucura isso. É loucura. E assim, um negócio tão simples, né, Waller? É tão simples. Meu. É profundo demais, cara. Meu, o fato, acho que o nosso. Eu estava conversando com uma mulher, a Paula Abreu, é uma mentora bem famosa, e ela tive a experiência de sentar e conversar com ela. E ela usou uma frase, que é a frase que marcou minha vida no ano passado, que eu defini fazer esse evento. Ela fala assim, cara, a gente tem que deixar Deus fluir e parar de atrapalhar ele. Ela usou nesse contexto da prosperidade, né? Que é a linha dela. E Deus falou isso comigo em novembro. Eu conquistei certas áreas em Deus. Eu conquistei a parte da vitória sobre o pecado. Eu vivo uma vida totalmente no meu propósito. Tenho uma família estruturada. Mas tem áreas que eu ainda não conquistei. E uma das áreas que eu estou buscando essa conquista é a área da prosperidade. E aí eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu vivi muitas experiências com Deus de provisão sobrenatural. Só que o maná, sabe? O maná. Aí eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu estou muito grato pelo maná, mas eu quero entrar na terra. Tipo assim, o Senhor destruiu a maldição da pobreza na cruz. Então eu mereço a abundância e eu tenho o direito da abundância. Aí Deus Mano, eu tava dormindo num dia, uns 2 dias depois, eu acho. Aí eu tava prestes a acordar, assim, quando você tá naquele meio estado assim, meio... Aí Deus me trouxe a passagem dos vigias. E os 12 vigias. Aí ele me lembrou logo o texto, que os 10 vigias, eles falaram, pô, não dá para entrar na terra, porque eles são gigantes. Aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. E aos olhos dele, nós também somos como gafanhotos. E aí Deus me fez pensar assim, ó, tá vendo? Eu já tinha dado a terra para eles. Mas eles não se apropriaram por causa da mentalidade deles, por causa das crenças deles. Aí ele falou isso para mim. Quando ele me lembrou da minha oração, ele falou assim, eu já te dei tudo. Mas você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. Sim. E essa frase marcou meu coração, que foi daí que saiu a imersão Mindset do Reino. E desde novembro para cá, eu tô trabalhando a Deus nessa área. Cara, tá acontecendo tanta coisa absurda. Que é esse processo de tomar posse, né? Foram tanta mentira que a religião colocou no meu coração sobre pobreza glorifica a Deus, sofrimento, que ser rico é errado. Foram tantas mentiras que eu achei que eu já tinha entendido tudo. Sim. Mas não, tinha certas crenças guardadas na viela lá do meu coração, escondidinha, que não me deixava me apropriar da obra consumada da cruz por completo. Essa área. Então, o nosso trabalho, na verdade, como você falou, o evangelho ele é simples. A obra consumada da cruz ela é simples. A gente só tem que tirar os lixos da religião. Quando a gente tira os lixos das crenças religiosas, dos ensinamentos, aparece o simples e fala, mano, é só isso, cara, é só isso, irmão.
Parece difícil pra caramba, mas é só isso. Mas por que vocês têm que ensinar, treinar, por exemplo, fazer live? É porque a gente precisa desconstruir o que foi construído. Sim. E quando você tira todo esse lixo de crenças religiosas, de comportamento religioso, a pessoa entende a obra consumada da cruz. Acabou. Ela entende o evangelho, a vida dela tá magnífica, se ela conseguir se apropriar de cada área, né? Dentro Cara, disso. eu tenho uma revelação disso daí, ó. Eu e a Daiane entrou nessa parada de riqueza, vai fazer 3 anos. A gente recebeu, até eu contei isso pro Rahin de uma vez, a gente ficou rico, eu falo, até a mensagem que eu falo é como ficar rico em 5 minutos. Uhum. De verdade, de verdade. Eu e a Daiane, a gente ficou rico em 5 minutos. Solta a chave, irmão, solta a chave. Juro por Deus, assim, foi absurdo, ó. A gente morava no Itaim, a gente tinha construído uma casa em São da minha sogra. E aí eu lembro que eu trabalhava na Porto, trabalhei 7 anos lá. E aí a gente não tava dando mais, sabe? 5 horas de trânsito, indo e voltando, aquela vida de louco. E assim, era sempre assim, pagava o cartão de crédito para usar o cartão de crédito de novo, sabe aquela loucura que você não sai nunca, assim? Sim, sim. Vivendo isso aí, escassez total. Vale lembrar que os 14 anos que eu passei na religião foi a mesma porcaria, né? Pagando o raio dos dízimos, fazendo toda essa... E não acontecia nada, parece que o negócio era pior ainda, sabe? Assim. Então, dízimo, oferta, primícia, voto, a voto da lua, da meia, de tudo, né? Até do raio do Barta, de tudo quanto é jeito. Nada funcionava. Aí, beleza. Aí eu pedi as contas da Porto, a gente decidiu abrir empresa e eu tava em casa, cara, trabalhando, olha isso, tava trabalhando sobre a canção, um chinelo, um fone quebrado que só funcionava um lado e uma mesinha e um notebook. Começamos a trabalhar desse jeito. E aí, cara, eu tive um sonho que um cara ia me ligar, apareceu uma oportunidade, a gente foi trabalhar na Zona Sul, já teve uma mudança assim diferente, mas a gente não tinha entendido a riqueza. A gente abriu o escritório, eu mudei do Itaim para a Zona Sul, beleza. Aí começou a pandemia, a empresa começou a cair, a gente estava ganhando uma grana e, tipo assim, a minha conta, a situação era, a minha conta estava com 40 mil negativo, 40 mil conta da empresa. Eu tinha entregue o escritório, colocado os meninos para trabalhar de home office e estava em casa. Eu ia dar. Esperando o que ia acontecer. Aí tive um sonho. Sonhei com uma casa grande, com grama, e brincando com 2 cachorros na grama. E eu falei, mano, eu não tenho nenhum cachorro. Imagina 2, imagina uma casa com grama, né? Morando de aluguel na Zona Sul, 40 mil negativo, tudo ferrado. Aí beleza. Aí, cara, Deus me deu esse sonho, eu acordei e foi muito real, cara. Falei, mano, tem alguma coisa. Eu chamei a Dai, falei, Dai, Deus me deu esse sonho, tem alguma coisa que você quer fazer. Resumindo, eu fui passar um tempo com Jesus depois desse sonho, no mesmo dia. Entrei no meu quarto e Deus me falou uma palavra, Aruan. Aí eu falei, Aruan. Mano, Aruan. Aí comecei a caçar, significa aqueles que defendem a verdade, uma palavra indígena e tal. No meio da pesquisa apareceu um condomínio de casas aqui em Mogi, chama Condomínio Aruan. Aí eu olhei, lugar todo cheio de grama, arborizado. Eu falei, cara, tanta coisa louca. Eu falei pra Dai, vamos dar uma sapiada lá? Ela falou, a gente não tem dinheiro pra nada. Eu falei assim, vai que Deus quer fazer alguma coisa com a gente e sei lá, vamos lá olhar, né? A gente tá morando de aluguel, tá na pandemia, vamos ver, vamos só olhar. Aí conectei um cara que me indicou um amigo que morava aqui dentro. Falei, você conhece alguém que mora nesse condomínio? Eu conheço um cara lá que faz célula há 5 anos. Liga pra ele lá. Aí eu liguei pro cara, o cara tava aqui. Falei, você pode me atender? Ele, posso. Falei, eu preciso ir aí olhar umas casas. Ele falou, vem. Aí beleza. Olha só. Aí tô aqui, entrei numa casa. Ele mostrou o condomínio pra gente, demoramos o dia inteiro, cansamos, olhamos tudo. Aí no finalzinho do dia ele falou, vamos ali em casa tomar um café? A gente falou, vamos. Tomamos um cafezinho lá. A mulher dele nunca tinha visto a gente. Ela tava no fundo, assim, trabalhando, tava de máscara, né? Ela tinha uma... Tipo um negócio de esteticista no fundo da casa dela, né? A gente tá sentado ali, eu e a Dai tomando café, a mulher vem, olha na bolota do nosso zone e fala assim, vocês vieram aqui alugar uma casa, gente? Acho que sim. Ela falou, Deus falou pra mim que vocês não vão alugar, que vocês vão comprar. Aí eu olhei pra Dai, assim, quase cuspiu o café, né? Falei, as casas aqui, assim, a mais barata é 1 milhão, né? Eu falei, olha... Aí comecei a rir, juro por Deus, comecei a rir, assim, falei, tá bom, se Deus quer fazer isso com a gente, beleza. Aí, cara, olha só, a gente saiu, aí esse cara chama Marcelo, ele falou, já que vocês vão comprar uma casa, vou levar vocês numa casa que tá uma pichincha. Aí tinha uma casa aqui, que é a casa que eu moro hoje, né, valia esse preço aí, 1,5 milhão. Aí ele trouxe a gente olhou a casa, quando a Dai entrou na casa, velho, a Dai falou,
é aqui. Eu falei, como assim, Dai? É aqui? Ela falou, meu, não sei, é aqui. Senti que é aqui, Deus falou comigo, a gente vai vir pra cá. Eu falei, meu, a gente não tem condição nem de alugar, imagina comprar, né? Aí, beleza. Nessa mentalidade aí, né? De condição e tal. Aí, olha só o milagre. Saímos daqui, aí, o dia que você vir aqui, você vai ver. Saí à direita, assim, do Aruan, peguei a esquerda, peguei, tipo, trabalhadores voltando pra São Paulo. Quando a gente entrou na rodovia, Deus desceu com uma presença no carro, assim, cara, e ele falou uma coisa poderosa, assim. Ele falou, ó, não é sobre o que você tem, é sobre o que eu quero fazer. Cara, aquilo ali, mano... Pera aí que isso aí tem que anotar, né? Aquela dali, mudou a nossa vida pra sempre, cara. Juro por Deus, assim, entrou lá dentro da alma, assim, ó. E aí a gente entendeu, cara, assim, a gente falou assim, começamos a chorar os dois, foi muito forte. A gente falou, cara, como nós somos burros, né? Nós somos ricos. Tipo assim, nós somos ricos. Falei, como a gente não tinha entendido isso antes? Tipo assim, é sobre o que Deus quer fazer. Não interessa o que a gente tem, não importa a condição que a gente tem, é sobre o que Ele quer fazer. Fala, cara, se Deus quer dar isso pra nós, então já é nosso, a gente só tem que ir lá e conquistar, que é um pouco que você tá falando aí dos espias, né? Isso. É nosso, já era, nosso. Cara, ó, me arrepia, velho. A gente falou, meu, essa casa é nossa e ninguém vai tirar de nós. Acabou. Por Deus, velho. Assim, por Deus. Aí foi a loucura, assim. Não deu 30 dias, a gente tava morando aqui dentro. Compramos uma casa sem nenhum real no bolso, devendo 40 mil no banco, compramos uma casa de 1,5 milhão sem nenhum real. E aí? Uau! Como isso é louco, mano. Mas olha só que loucura. A gente veio falar com o dono. Assim, foi muito. A história é grande, né? Mas para resumir aqui, a gente veio falar com o dono, a Dai meteu um dedo na cara do cara e falou: olha, é o seguinte, a gente não tem dinheiro agora, a gente tem uma empresa que tem possibilidade de crescer, mas Deus falou para mim que nós vamos morar nessa casa e você pode vender pra gente que a gente vai te pagar e tal. E fica em paz que você vai receber. O cara fez um contrato pra gente sem juros e parcelado, tipo assim, de uma forma que a gente podia pagar. Olha que loucura. Mas o mais louco é que assim, na hora que a Dai tava dando essas palavras pra ele, falando as coisas pro cara, o cara tava fazendo um poker face, tipo assim, tá, tipo assim. E o cara saiu fora, não falou nada, foi embora, não falou nada pra gente e tal. Aí passou uma semana, ele, ó, quero falar com vocês. Aí a gente veio aqui conversar com ele, ele falou, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Deus falou comigo pra vender pra vocês. Desse jeito. Ele falou, Deus me fez lembrar da primeira casa que eu comprei, que tipo assim, foi numa nota promissória, e Deus falou pra fazer do mesmo jeito pra vocês. Mano, pensa nisso. E aí a gente comprou a casa, assim, rapidamente. E na mesma semana, pra você ficar doido, na mesma semana, eu falei, agora a gente tem que trazer o escritório pra cá e tal. Aí vim pra Mogi, falei pra esse mesmo Marcelo, mano, me leva num lugar aí pra ver o escritório e tal. Eu tô no elevador, mano, subi no elevador, era no 8º, assim, tô no primeiro, Deus falou, não é pra alugar, é pra comprar. Mano, eu falei pro cara, o cara ficou louco. Falou assim, como assim, velho? Você vai comprar, você acabou de comprar um negócio ali, você nem tem dinheiro pra pagar e tal. Eu falei, mano, a Dai virou pra ele e falou, você já ouviu falar de fé, irmão? Nós somos ricos, velho. É isso. Aí a gente pegou um papel de pão que tava nessa sala, juro por Deus, papel de pão, escrevemos uma proposta assim, mandamos entregar pro cara. Falou, entrega pro dono lá, que é isso aqui que a gente vai poder pagar. Meu, deu meia-noite, ele tava ligando pra gente chorando. Falou, meu, não sei explicar o que aconteceu. A mulher aceitou a proposta de vocês e tá feito. Então, assim, na mesma semana, nós compramos um escritório, tipo, uns 300 pau custava, mais uma casa de 1,5 milhão, sem nenhum real no bolso. Entendeu? Hoje é 3 anos depois, né? A gente já pagou, já rolou tudo, mas assim, tem noção? E aí é tão louco, assim, é tão louco, Abner, porque assim, dali pra frente nós entramos dentro desse lugar de riqueza. Porque a riqueza, eu sempre falo para as pessoas, quando eu vou nos treinamentos, falo assim, quem aqui quer ser rico? Aí o pessoal levanta a mão. Eu falei, nunca mais fala essa besteira na sua vida, né? Porque a riqueza é uma parada que está dentro da gente e foi conquistada através da obra da cruz. É a identidade do reino. Então, ela já está em nós. Ela já está em nós. A mesma coisa, o mesmo viés da ideia do pecado é você entender que você já é. Entende? Isso já é seu e o seu pai já é seu supridor. Então, é loucura, porque do mesmo aspecto, tipo assim, se a gente vive pela condição, é como se você olhasse para a cruz e falasse, você não é capaz de me suprir. Entende? Então, é tão louco que, assim, cara, aconteceu muitos milagres. Se eu falar pra você fica pirado. Agora, assim, é muito louco porque a gente entende, é um negócio tão forte, a gente morre dizendo, se você perguntar, fala, cara, é óbvio que nós somos ricos. Porque nós temos a identidade de Cristo. Então, tipo assim, você
simplesmente acessa, isso entra dentro de você de um jeito que ninguém arranca de você. E aí já era. Naturalmente, quando você entende isso, é tipo assim, o universo, as coisas, elas têm ordem de Deus para te servir, sabe? E aí você só descansa, velho, e deixa Deus te servir naturalmente. Porque a generosidade, ela entra dentro do seu coração, e ainda por mais que você tenha as coisas, tipo assim, beleza, tem uma casa de 1 milhão, tem não sei o quê, tenho dinheiro, beleza, tá, sou milionário, tá, tenho dinheiro. Mas é como se isso virasse pó, velho, como se isso não significasse absolutamente nada. Você pega isso e devolve para a cruz e fala, Deus, é seu, como você quer que eu administre, entende? E aí você só serve, você só simplesmente desfruta de tudo que já é seu de forma natural e colocando as coisas à disposição de Deus. Cara, é surreal, velho. É surreal. Mano, isso que você tá falando faz muito sentido. Na verdade, eu vou entender o sentido depois. Ainda não entendi perfeitamente. Não sei se tá de pé sábado aí? Hã? Tá de pé o sábado? Tá de pé. Então, eu acho que tem um sentido aí. Por quê? Tipo, eu tive um sonho, cara. Eu entrei nesse apartamento aqui, ele é alugado. E, tipo assim, magnífico no sentido de localidade e tal. Mas eu tive um sonho que... Um sonho não, uma visão. Eu tava aqui nessa cadeira, sim, de olho fechado. E eu vi um anjo. Era como se um anjo entrasse no corredor desse apartamento. E aí é como se eu e a Mayara estivessem dormindo. O anjo entrava, pegava a Mayara. E tipo, falava, sai daqui rápido, que isso aqui vai desmoronar. Eu ainda não defini esse sonho. E aí o sonho começou, era tipo a parada de Ló, sabe? Tipo, sai de Sodoma, sai, vai embora. E o anjo fazendo isso, vai. E aí eu tava na porta assim, eu falei, peraí, meu cachorro tá lá na varanda. Aí eu pego meu cachorro lá na varanda. Aí o anjo, não, vai, você tem que ir. Meu cachorro lá na varanda. Aí o anjo veio, pegou o cachorro, trouxe pra mim, pá. Até hoje eu não defini ainda. Porém, a minha esposa tá tendo muito sonho com casa. Uau. Né? Muito sonho com casa. E ela tá grávida, né? E ela tem todo esse processo de ver ver a casa, ver o meu filho já, o Anthony, que vai vir já com uma idade tipo 5 anos, e a outra de colo, e sempre casa. E uma das coisas que eu visualizo muito, eu faço as minhas meditações, e na hora de dormir eu sempre entro naquele processo de meditação, é a casa. Eu tenho uma visão clara da casa na qual eu quero morar. Top. E é um lugar, tipo, condomínio fechado, com muita grama, muito verde, com aquela sensação de... Aqui minha mãe morou na serra há um tempo, e tipo assim, aquilo é um sonho pra mim, serra, né? Montanha. Tipo, abriu a janela e ver verde. Eu amo verde, irmão. E agora, quando você falou isso daí, casa de novo, você falando desse milagre da casa, foi falar, meu Deus, tem alguma coisa... Tem uma chave. Tem alguma coisa... Eu falei, tem uma chave para ser virada, né? Eu já anotei as 2 chaves que você me mandou aqui, que não é sobre o que você tem, é sobre o que eu quero fazer. E a última, mano, se vivemos pela condição, é uma coisa que olhar pra cruz e dizer, você não é capaz de me suprir. Isso é poderoso demais. E eu tô tendo um desbloqueio nessa área, né? Tipo, diverso. Eu tive um desbloqueio absurdo na sexta. Uma das coisas que eu faço na minha meditação é me ver conectando a pessoas, né? Eu falo, Deus, me conecte às pessoas que vão me levar para o lugar onde você quer. Uau. E aí eu tive essa experiência dessa Paula me chamou para conversar assim, tipo, uma mentoria com a mulher, R$35 mil, mano. Uau. E ela me conversou comigo por 1 hora, só de sentar e conversar com ela, eu falei, uau, mano, como eu sou pobre de mente. Porque é uma riqueza que flui, né? A pessoa, quando você é. Você não precisa esforçar. Aí foi desbloqueando, e tenho certeza que essa conversa de hoje já deu outro desbloqueio e Deus me levando para esse ponto. Aí entra um ponto importante para a galera que está ouvindo, é que quando você entende a obra consumada da cruz, você compreende, mas tem muito lixo dentro de você religioso. Sim. E aí você precisa ir aplicando a obra consumada da cruz a cada área da sua vida, né? A primeira vitória que eu tive foi a minha intimidade com Deus. Aí quando você entende a obra consumada da cruz, acaba a vida por obras, né? Então você entende que você é filho, que você tem acesso, não importa como você esteja. Sim. Essa foi a primeira conquista. A segunda foi a vitória sobre o pecado. E uma das coisas que eu falei para Deus foi uma coisa que você falou aí. Eu falei, Deus, se eu, depois de 15 anos lutando contra o pecado absurdamente, hoje eu vivo em paz, descansado nessa área. Tipo, é dependência total. Eu vivo em paz. Espera aí.
dessa mesma maneira que eu vivo em paz e as coisas fluem, nessa área aqui também tem que fluir. Tudo. Também tem que ser desse jeito. Eu não tenho que ficar lutando para ter dinheiro. Tem que ser desse jeito. E aí que veio a questão. Uou, eu falei, então é isso. E foi nesse processo que começou. E aí tá vendo vários desbloqueios, né? E hoje foi mais um. Cara, é surreal, Agni, porque até uma frase que a gente fala bastante no EPS é que talvez a gente vai passar a vida toda entendendo que de fato aconteceu na cruz, né? Ou seja, de todas as coisas que verdadeiramente foram, tipo assim, desbloqueadas, liberadas pra gente. E assim, não faz sentido se você pensar, vai, pela estrutura de Jesus, vai, vamos olhar para Jesus. O que faltava em Jesus? Tinha alguma falta nele? Aí você fala, cara, não tem, o cara é perfeito, tinha tudo nele. E aí a gente parece que a gente vive um negócio de plástico, porque a gente fala assim, beleza, eu acredito que Jesus habita em mim. Ah, acredito que o Espírito Santo mora em mim, acredito nisso. Beleza. Então por que eu não vivo de acordo com o que ele é? E eu quero viver de acordo com o que eu sou, tá ligado? Então, é louco porque a gente vai ser confrontado exatamente nisso, porque se de fato nós temos uma nova natureza e nascemos de novo em Cristo, todas as coisas que estão nele deveriam ser nossa. Ou seja, a gente deveria entender que já é nosso. E você vê que a mesma regra se aplica para dons, que eu falo para a galera do profético na aula. Porque o pessoal fica, mas eu orei e não curou, eu fiz isso, medo de se expor, medo de falar. Eu falo, cara, os dons são do Espírito, o Espírito está em você, então você pode ser usado em tudo. Aí a galera quer usar, tipo assim, eles querem usar os textos de Paulo para, tipo assim, justificar que não é tudo que está disponível, sabe? Tipo assim, o cara fala, não, mas Paulo falou para buscar com os melhores dons. Aí o texto fala assim, mas nem todos profetizam, nem todos curam, não tem o que eu falo, irmão, é o seguinte, tudo que você quiser. Tem uma frase da Carol Férez que está aí na live que ela fala o seguinte: a teoria é linda até que a prática toque a campainha. Boa! E eu falo o seguinte, mano, toda vez que você quiser teorizar aquilo que se vive na experiência, você sempre vai viver de forma medíocre, tá ligado? Então assim, você quer teorizar o que é vivido na experiência, vive de forma medíocre. Por exemplo, eu quero teorizar o que Jesus conquistou na cruz, mas eu não consigo viver isso de forma prática. Eu vivo de forma medíocre. Simples assim, entendeu? Porque eu quero viver um negócio filosoficamente, não é. Eu falo, velho, eu não conheço, todos esses anos que eu me movo no profético, eu não conheço uma vez só alguém que o Espírito Santo falou assim, não, espera um pouquinho aí. Esse dom aí não é pra você, não. Você não pode se mover. Pode parar, deixa pra outra pessoa. Eu nunca vi isso, cara. Pelo contrário, eu vejo que cada vez mais que você se expõe, sabe? Cada vez mais que você se entrega, se rende e começa a viver, ele te dá mais, velho. Você se move em outros dons, você evolui, você cresce. Ele não tá nem aí. A chave mestra é disponibilidade de coração, sabe? E essa rendição dessa entrega. Então eu nunca vi o Espírito Santo freando ninguém. Eu vejo ele liberando as pessoas. Porque a parada é essa. Então você imagina, é a mesma regra aplicando para várias coisas. Tipo assim, eu creio que eu sou livre do pecado, mas eu não creio que eu sou um cara rico, entende? Eu não creio que eu posso me mover em todos os dons e é tudo para mim. Eu não creio que o poder de ressuscitar os mortos está em mim. Tipo assim, falta revelação, falta experiência, falta clareza, falta tudo isso, entende? Então, tipo assim, eu sei que você falou exatamente isso. É processual, né? Eu acho que as coisas vão desbloqueando. Por exemplo, eu entendi que eu era rico, mas eu demorei um processo grande para me livrar do espírito de miséria. Porque você imagina, eu tive várias coisas que eu tive que me desbloquear com os processos. Porque assim, uma coisa, igual eu acho que você deve ter passado por isso, uma coisa é você entender profundamente que o que te livra do pecado é a fé em Cristo, a fé na obra consumada da cruz. Mas você vai se deparar com o seu dia a dia que o seu cérebro, o seu corpo já se acostumou a fazer. Então ele naturalmente vai querer reagir de forma natural, né? Tipo assim, você vai querer ali... por exemplo, eu te dar um exemplo, que nem comigo nessa parte do espírito de miséria. Mano, tinha dias que eu tinha, sei lá, 300 mil reais na conta, e daí falava assim, vamos jantar ali no lugar, e eu olhava a conta, tipo, eu olhava o lugar e falava, mano, o prato ali custa 300 conto, vou não. Aqui te bloqueava, sabe? Tipo, eu vou comprar um tênis, vou comprar o mais barato. Tipo assim, eu vou por gasolina, mano, tem 500 mil na conta, eu vou por gasolina e falo, em vez de eu mandar o cara encher o tanque, eu falo, mano, põe 50 aí. Entendeu? Então, assim, são coisas... É loucura, velho. São coisas que estão enraizadas na nossa vida medíocre e num espírito de miséria que ele
aperfeiçoou em nós os nossos comportamentos medíocres, tá ligado? Então, assim, eu falo pra Dai, assim, foi um negócio tão forte comigo, Abner, porque, assim, você imagina, eu tenho uma Volvo blindada 3.0. Você acha que tem cabimento você parar no posto e falar pro cara, põe 50? Mano, a primeira coisa que você der, que você vira à esquerda, velho, acabou a caminhoneta, velho. Então, era um negócio tão demoníaco que eu chegava no posto e falava pro cara, eu ponho 50. Aí, tipo assim, o problema não é que eu não tinha dinheiro, eu tinha dinheiro, mas e o medo de perder, o medo de ficar sem? Então, assim, eu acredito que toda revelação, ela vai passar pelo processo, não acho que eu gosto de falar teste, pelo processo de aperfeiçoar o seu comportamento em detrimento desse novo pensamento que você carrega, entende? Então, tipo assim, eu acho que é por isso que a galera não consegue se livrar dessa coisa da religião. Porque uma vez que ele entende, tipo assim, eu sou livre, mas aí vem o comportamento. Não, mas eu não jejuei essa semana. Cara, mas eu não li Bíblia. Aí o cara volta de novo pro zero, tá ligado? Bem, as obras vêm pegando, né? As obras. Vai pegando, tá ligado? Tipo assim, caramba, Jesus morreu na cruz, mas eu não li a Bíblia, deu ruim, tá ligado? Tipo, ferrou, mano. Eu li, sei lá, um cara fazendo um deboche uma vez, mano. Faz anos que eu li isso, mas achei muito engraçado. Ele fala assim, mano, eu não consigo acreditar que o moleque que bate punheta no banheiro vai estar no mesmo inferno que Hitler. Aí, tipo, é umas coisas que a gente coloca, tipo, de obras que são absurdas, mano. São absurdas. E você ensinando isso, me veio duas frases. Uma do Michael Murdock, que ele fala, a parte da Bíblia que vai funcionar pra você é que você decide acreditar. Uau. Tá essa tudo lá. Essa é pesada. Essa é pesada, né? Ó, anota aí, fala de novo. A gente não tá isso daí. A parte da Bíblia que vai funcionar pra você é a que você decide acreditar. E eu sempre falo isso. Falei, mano, você acredita em salvação? Então você é salvo. Mas você não acredita na prosperidade, então você vai ser um salvo pobre. Simples assim. Então você vai viver pobre aqui e vai ser salvo. E outra que você estava falando sobre a questão da Carol Ferris, sobre essa questão de tentar teorizar, de tentar entender tudo, tem uma frase do Bill Johnson que ele fala, se você não abrir mão do seu entendimento, você nunca vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Né? E isso é muito louco. Se a paz excede entendimento, eu não tenho como eu tentar entender. Ela vai exceder o meu entendimento. Então eu preciso aceitar. E ele também fala que o entendimento de verdade é uma experiência. Você não entende nada que você não vive. E não vive na experiência. Portanto, tem certas coisas que você vai... É o que você falou. Tem certas coisas que não vão fazer sentido no texto bíblico até que você vive a experiência. Então você está ali... Mas peraí, a Bíblia fala isso. Na hora que você vive a experiência... Você, uou, entendi. É outra coisa. Por exemplo, a pessoa chega pra mim e fala, Abner, como que acontece o processo de orar por enfermo e a pessoa ser curada? Como que é o processo? Eu falei, irmão, não dá pra te teorizar. Não dá pra te explicar o que acontece, aí o poder sai de mim. Entra. Não. Quando você viver a experiência, você vai entender tudo. Porque o entendimento, ele é uma experiência. Então, cara, e outra coisa, é tão louco, porque a moeda principal do céu é a fé. E assim, fé é uma parada que não explica, mano. O evangelho já é um negócio louco. A gente acredita num Deus que saiu do céu, virou carne, morreu na cruz e é salvador. Mano, já é um negócio assim, pirado. E, já assim, é louco. Se fosse para explicar processo, né, a fé não seria a certeza das coisas que não se veem, sabe? Então, na verdade, o sobrenatural é sobrenatural porque não se explica. Porque se fosse natural, explicava, ué. Tava teorizado o negócio na apostila. A cura acontece quando o átomo atinge o prótons e nêutrons. Pronto. Tá é isso aí, é isso aí. Boa, a Carol falou assim, ó, é mais fácil o Espírito Santo criar dons que não foram citados na Bíblia, em nenhum lugar, do que impedir uma pessoa de fluir em dons que ela não conhece. Nossa. Forte essa aí, mano. Boa essa Carol, gostei dela. E é verdade, assim, e o Ryan fala essa frase de outra forma, ele fala, você sempre vai ter o que o seu coração acredita. Que é a frase que você falou, né? Tipo assim, a parte da Bíblia que vai ser verdade pra você é a parte da Bíblia que você consegue crer, né? E é real, porque eu fico imaginando, Abner, sabe? Eu falo assim, essa coisa da religião, né? Imagina se a coisa funcionasse como as pessoas imaginam, né? Imagina se hoje 7 bilhões de pessoas se convertessem instantaneamente agora. Só que para ser salvo, elas têm que cumprir a carteirinha e o processo religioso. Então elas teriam que ir para uma instituição, teriam que se batizar lá, teriam que fazer todo o processo. Eu falo, para onde que ia caber 7 bilhões de pessoas no mundo? Então, é óbvio que assim, as pessoas que entrassem na instituição iam ser salvas, as que não entrassem, ia todo mundo para o inferno.
E é tão natural, se você olhar matematicamente, de uma forma bem simples, é o que você falou, com uma expansão de consciência, é óbvio que o projeto de Deus não é levar o povo para dentro de um quadrado. O projeto de Deus é levar as pessoas para dentro de um reino. E é muito lógico, né? E isso independente se você tem a oportunidade de... É igual você, faz um trabalho dentro de uma comunidade, né? Dentro de uma instituição, com uma galera com uma expansão de consciência, procurando viver uma coisa diferente, que não muda também o fato de uma pessoa que às vezes não tá nesse lugar, mas tipo assim, cara, qual é o lugar que a gente errou a curva, que a gente não entendeu que em vez da gente dividir, a gente tem que unir? Não consigo entender isso. Oh, você falou uma coisa que eu dei outra fase do Dr. Miles, que ele fala, eu falei no final de semana. O Dr. Miles fala que o momento mais improdutivo para o reino é o domingo de manhã. Aí. Porque todos os fermentos estão no mesmo saco. E eu acho isso muito louco, porque é o reino de Deus, a religião nos faz nos unir. Quanto mais culto tem numa igreja, mais a igreja é abençoada, né? Então tá todo mundo lá no mesmo saco. Enquanto o reino fala de expansão. Então, nós somos como o fermento que levera toda a massa. Portanto, nós temos que entrar no mundo da música, assim. Eu tava falando ontem lá pra galera, eu falei assim, você quer ser ator? Você tem que ser um ator, você tem que ser famoso, você tem que estar na vitrine, porque quando você está na vitrine, Deus está na vitrine. Você tem que entrar no mundo dos esportes, no mundo da música, no mundo, em todos os mundos. E esse é o segredo, porque nós, como fermento, quando entramos no mundo, nós levedamos toda a massa. E por isso que o foco do reino é que haja expansão e não que haja essa união e ficamos todo mundo lá, segunda, terça, quarta, segunda, domingo, culto, terça, reunião de discípulo, quarta, reunião da oração, quinta, e vai todo mundo ficando ali naquele quadrado, aquele quadrado, enquanto o mundo precisa ser fermentado, vamos dizer essa palavra. É loucura, cara. É a mesma coisa, eu tive uma visão uma vez, eu não sei se foi sonho, que nem Paulo, né? Não sei se no sonho, se na carne, no espírito, mas eu tive uma visão uma vez de que a igreja... Essa ideia de reunir, né, que você está falando dessa ideia do... quem foi que falou isso aí? Você falou? O Marco falou? O Dr. Miles Monroe. Miles Monroe. Então, eu tive uma visão que parece muito com isso. Eu vi uma vez que era como se as pessoas estivessem doentes e o remédio, ao invés de chegar até as pessoas, ele se acumulasse aos montes, em lugares distantes das pessoas, sabe? Então, é mais ou menos isso. É um movimento oposto, né? Tipo assim, você tem uma cura para pessoas, para as nações. Aí você, em vez de ir para oferecer para quem é doente, você vai se juntar com outro cara que é remédio. Boa. Sabe, não prolifera. Tipo assim, você pegar um navio de remédio que não chega ao destino para curar as pessoas necessitadas. Enquanto a gente não entendeu isso, de que, cara, e não é uma coisa religiosa, sabe? Eu teve um amigo meu que escreveu para mim hoje e falou exatamente isso. Eu não tô falando isso porque sou eu. Mas ele disse para mim, cara, você ficou em silêncio comigo esse período. E ele falou, e esse silêncio que você esteve comigo foi o silêncio que falou comigo. E ele falou, não foi o silêncio que Deus falou comigo. Foi você ficando em silêncio que eu fui tocado. Eu falei, cara, peraí, como assim? E ele falou, não, é sério. Ele falou, você não vai acreditar, mas você não faz ideia de como, às vezes, o comportamento e até o seu silêncio me toca. Eu falo, peraí, é muito louco. Por quê, Wagner? A gente não vai entender, a gente não vai conseguir racionalizar o quanto somos remédios quando a gente se posiciona. Então, não é sobre fazer coisas, né? Eu sempre falo isso. O que a gente precisa para ser filho de Deus? Eu falo, você não precisa de nada. Porque você pega o seguinte, o que um filho precisa, o que você precisa fazer, Wagner, para ser filho do seu pai? Nada. Então, mas a gente acredita que a gente precisa fazer coisas para ser filho de Deus. Bom exemplo. É um bom exemplo. É um dos que eu vou usar. Porque a gente não é sobre coisas que você faz, é sobre quem você é. Tipo assim, eu sou. E por eu ser, eu não preciso fazer nada. Isso foi muito difícil de eu entender, sabia? Eu falava, cara, eu preciso fazer coisa. Porque você fica com isso que você falou, né? De tanto que falaram pra gente, né? Que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer. Aí você fica, tal. E aí a gente esquece que Jesus, no barco do Mino, tava ministrando os caras que estavam desesperados fazendo coisa, tá ligado?
É isso. Não, isso, meu, isso é poderoso demais, irmão. E essa questão do filho, né? Eu falo que tipo, teve uma época. O pessoal acha, com certeza acontece com você. O pessoal acha muito que a gente é polêmico por causa dos tipos de posts, né? Que a gente faz, por causa desse evangelho livre que a gente ensina. E algumas pessoas ficam falando, ah, por que às vezes se parece que quer fazer polêmica, né? Tipo num post que eu coloco lá, por exemplo. Por que seu jejum e oração não vence o pecado? Parece que eu tô Romano 3. sendo polêmico. É. Mas na verdade, eu olho para Jesus, eu falo assim, toda pessoa que é livre parece polêmica. Jesus era livre e todo mundo achava que ele fazia polêmica, mas ele só estava sendo livre. Simples assim, eu falei, cara, eu não vou deixar de falar algo porque vai machucar alguém. Ué, mas é a verdade. Então ali, seu jejum e sua oração não vence o pecado. Pronto. E eu preciso, toda pessoa que é livre demais e ela se sente segura no amor de Deus, ela passa a ser ousada. E ela passa a se expor, ela passa a ser livre. E isso machuca quem é preso. Porque, na verdade, o preso queria ser livre. Ele queria falar como você fala, ele queria expor-se como você expõe, mas ele não consegue. Então, portanto, a gente tem que entender que quando a gente for livre, quando você que está aí, não sei se você é, talvez a maioria já seja, mas quando você for livre, você vai machucar certas pessoas. E algumas pessoas têm medo dessa liberdade por causa disso. Porque elas têm medo de machucar o líder dela. Ela tem medo de machucar o pastor dela. Ela tem medo de machucar o familiar dela, que é bem rigoroso. E aí ela não se torna livre, tipo, ela não aceita essa identidade de filho, porque ela tem medo de machucar quem está próximo. E aí você precisa entender que esse processo de você ser livre vai libertar outras pessoas. Mas você vai precisar passar por esse processo de realmente ser livre, que é um processo de Deus com você, não sabe como que isso vai acontecer. Né? A Carol Ferris fala uma frase também que faz bastante sentido o que você está falando. Ela fala o seguinte, que a verdade é como um leão. Na verdade, quando a gente fala a verdade, a gente só abre a jaula. E a gente tem que deixar o leão fazer o papel dele, tá ligado? Ele vai lá e vai fazer ser feito, tá ligado? Então a verdade é, tipo assim, quando você fala a verdade, você abre a jaula pro leão fazer o que ele tem que ser feito. Então, mas eu acredito muito, Abner, que assim... E acho que essa é a maior mensagem de Jesus, né? A plataforma é o amor, né? Eu acredito que, assim, que se o nosso coração verdadeiramente estiver conectado com Jesus e a intenção do nosso coração seja o amor, ou seja, a plataforma pela qual nós publicamos, falamos, divulgamos e gritamos o que a gente acredita, ela é o amor, é uma ferida necessária, é um corte necessário, é uma mensagem... cara, a gente só tá aqui, Abner, porque a verdade dilacerou a gente por dentro. Ela cortou a gente em dois pedaços, ela transformou um Abner antes e um Abner depois, um Denis antes, um Denis depois. Então eu acredito que verdadeiramente, como a Bíblia diz, ela fala, a verdade é como um leão, ó, basta abrir a grade e ele faz o trabalho sozinho. É exatamente isso. Então eu acredito que a Bíblia, você pode ver, ele sempre vai colocar a palavra como uma espada. Então eu acredito que essa espada liberada no amor, cara, ela vai causar um estrago mesmo, ela vai confrontar. Mas eu gosto do texto que diz o amor nunca falha, né? Então, se a gente também não for liberto das preocupações do que as pessoas vão falar, das tretas que vai causar, era melhor a gente não viver propósito, melhor a gente vender sorvete. Aí o cara pergunta e fala, mano, de limão ou de laranja? A gente tem que começar a porque falar a verdade é confronto, infelizmente, faz parte do processo. E assim, eu sempre acredito, cara, que quando a verdade é liberada no amor, o Espírito Santo vai conectar essa mensagem com o coração que tem necessidade, sabe? Então, acho que nossa maior preocupação é com a qualidade da semente que a gente libera. E o que ela vai fazer de estrago, deixa ela explodir o mundo aí, cara, porque... O nosso chamado é esse, cara. É liberar a verdade e morrer por isso. Entendeu? É assim. Mais cedo ou mais tarde, nosso sangue vai regar essa terra para produzir fruto para as próximas gerações, cara. Mas a gente precisa falar. Isso. Né? Falar tudo, né? Eu falo que eu não tenho compromisso nenhum com os religiosos. Eu tenho um compromisso, primeiramente, com Deus.
E segundo, por exemplo, se eu for fazer um post direcionado, que nesse post, porque seu jejum e oração não vence pecado, meu compromisso primeiramente é com Deus. Sim. Segundo, com pessoas que estão presas no pecado. Sim. Porque eu já estive lá. Sim. Né? Então, esse post vai chamar a atenção de uma pessoa que está lutando há anos, com a força do braço, e não consegue. Então, meu compromisso é com ela. Deus me permitiu, eu encontrei um caminho, eu passei por um processo e eu tenho a responsabilidade de ajudar pessoas que estão passando por esse processo. Então, o meu compromisso é primeiramente com Deus, depois com essas pessoas que precisam ser libertas, a qual Deus vai me conectar. Né? Agora, o resto, que vai xingar, que vai... E isso, eu acho que é bom falar disso. Eu estou sentindo que há muitas pessoas aqui nessa live que ainda não estão falando por medo da exposição. Uau! E você precisa se expor. É importante para você se expor. Você vai ver que vai quebrar algo dentro de você, porque pode perguntar para o Denis que isso é verdade. Tem tanta coisa aqui, tanta chave que abre da nossa cabeça quando a gente está ensinando. Muita chave abre da nossa cabeça quando nós estamos falando. Tem coisa que, tipo assim, tem coisa que na minha vida, eu faço isso de vez em quando. Tem coisa que na minha vida Deus está falando comigo e eu não estou entendendo direito. Aí quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu prego aquela palavra. Porque eu sei que quando eu estiver pregando, ela vai abrir e vai ficar clarinha para mim. Então, é a hora de você se expor. Você tem um tesouro dentro de você, você tem muita coisa que Deus colocou dentro de você que outras pessoas precisam. Por exemplo, o jeito que o Denis fala não vai agradar todo mundo. O jeito que eu falo não vai agradar todo mundo. Tem pessoas que só vão ser tocadas por você que está aí escondido no celular começar a falar. A sua história vai chamar a atenção. Eu tive uma história com preso pelo pecado, mas talvez você tenha uma história de abuso. Então você vai tocar muitas pessoas que foram abusadas com esse verdadeiro evangelho da graça. Então você precisa se expor, vencer o medo e falar desse evangelho maravilhoso. Comece aos poucos, faça um vidinho, faça um post, mas começa que o Espírito Santo vai impulsionar esse início seu. Cara, o que você está falando é tão de Deus que, por Deus, assim, você estava falando, eu estava vendo uma parada aqui. E eu acho que é uma das mensagens que eu mais carrego nesses anos. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, inclusive. Jesus apareceu. É longa a história, mas eu só vou falar só essa frase. Eu tive uma experiência de janeiro de 2020, Jesus apareceu para mim. É bem pesado isso, eu não consigo nem pensar nisso de forma racional, porque eu começo a chorar. Mas uma das frases que ele falou para mim foi: o seu silêncio está matando pessoas. E é uma das coisas que eu mais falo, cara. É uma das coisas que eu mais grito dentro da plataforma, dentro dos meus cursos. Eu acredito, Abner, e na verdade, assim, eu não acredito que a pessoa que verdadeiramente viveu uma transformação genuína, eu não acredito que ela chegou assim no ápice dessa transformação. Eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte, até difícil explicar isso, tipo assim, eu acho que o que vai dizer que uma pessoa viveu de verdade uma transformação genuína é quando ela rompe o silêncio. Porque, cara, você não consegue ficar calado quando a parada transforma você aqui dentro. Você quer gritar com o mundo. E pode olhar na Bíblia em todo canto. Toda vez que Jesus encontrou alguém, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da mulher lá do tanque. Quando Jesus toca aquela mulher e ela fala assim: vejo que as profetas, já tivesse 5 maridos que você tem, não é seu, o que ela faz? Ele falou: por favor, não fale. O que a pessoa fazia? Saia correndo, gritando para todo mundo ouvir, velho. Porque quando você é tocado por Jesus de verdade, você não aguenta ficar calado. Então, acho que isso é exatamente para complementar o que você está dizendo. Você que está ouvindo a gente, e o Espírito Santo está te confrontando para falar, significa que você está prestes a acessar a sua verdadeira transformação. E eu acredito, Abner, que tem muita gente que ainda não vive a sua cura e a sua transformação plena porque ainda não abriu a boca. Porque a pessoa não entende que quando ela fala, é um viés duplo, né? Além dela também curar outras pessoas, ela também é curada, a mente dela, a expansão de consciência abre e ela também é transformada. Porque a gente tem muito nos nossos dias essa galera com esse excesso de conteúdo na cabeça, de informação e esse monte de coisa, mas poucas pessoas de verdade abrindo a boca para falar a verdade. E eu acho que esse é a cura, porque é onde você é livre da necessidade de aprovação, quando você começa a falar, que aí você está aberto às críticas, né?
E, cara, você verdadeiramente entende o poder que isso tem na vida de outras pessoas. Então, essa mensagem, quem me escuta já ouviu isso centenas de vezes, mas eu vou dizer de novo, o seu silêncio está matando pessoas. E, cara, enquanto você não falar, primeiro plano, você não será curado completamente. E outro, você está impedindo que as outras pessoas sejam curadas, cara. É louco. Show. É muito louco. Show. Isso é absurdo, é absurdo. Então, sobre esse ponto eu senti agora sobre esse ponto da exposição, fazer uma breve oração para quem está ouvindo agora. Você estava falando, eu senti agora Manda bala. de fazer uma breve oração. Vou fazer uma oração bem curta, mas você que está sentindo já esse fogo para falar e você ainda está com medo da exposição, eu vou pedir para você fechar o seu olho, e ouvir isso brevemente. Eu vou pedir agora. Espírito Santo, dentro dessa pessoa agora, que o Senhor faça queimar uma chama, que o Senhor faça escorrer as águas que fluem, que não podem ser retidas. E eu peço que os anjos de Deus destruam toda a resistência no mundo espiritual sobre a vida dessa pessoa e que o Espírito Santo estoure agora toda a resistência emocional e de necessidade de aprovação e de medo de julgamento na vida dessa pessoa. E que a partir de hoje ela começará a se expor e falar do verdadeiro evangelho da graça e assumir uma posição de filho. No nome de Jesus, amém. Uau. Só isso eu senti. Mano, mas é louco, mano. Você que tá ouvindo a gente e sentindo o coração queimar, põe um fogo aí pra nós. Pode falar. Isso. Boa. Põe um foguinho aí pra gente sentir o que a galera tá... É maluco, eu falo, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu vivo muito atrás das telas, né? Mas nada como o presencial pra mim, de vez em quando. E atrás das telas a gente precisa, sei lá, tacar o foguinho pra saber o que tá acontecendo, porque a gente não sabe, né? A gente tá falando pra uma loucura. tela. A gente tá falando pra uma tela. Ah, mas a galera tá... Aí, Eu queria pontuar uma coisa que você falou lá na experiência da casa. Tem uma galera que participou comigo da imersão em Itaí, que eu já vi, e já aproveitar para toda a outra galera. Que uma das coisas que eu falei na parte da tarde, no domingo, para finalizar, depois da obra consumada da cruz, eu faço uma dinâmica com eles para assumir essa identidade de filhos. E na parte da tarde eu começo falando assim: você entendeu que a obra consumada da cruz te proporcionou tudo. Aí a pessoa assim, falei, agora qual é a desculpa para você não viver a vida que você sonha e acessar tudo que é seu por direito? Porque a obra consumada da cruz remove todas as nossas desculpas. Uau. Remove todas as nossas justificativas, remove todas as historinhas que a gente conta. E eu achei muito top a história que você contou da casa, porque aquela mensagem de Deus, mesmo você sem a grana no bolso, você teve que ter uma postura. Sim. Você teve que eliminar a desculpa. Sim. Porque um monte de desculpa, eu tenho certeza que surgiram milhares de desculpas no seu coração. Não, mas eu não tenho dinheiro, não, mas isso, não, mas aquilo. Como que eu vou lá, mano? O que vão pensar de mim? E vem um monte de coisa. Mas, para nós nos apropriarmos, nós precisamos eliminar as desculpas. E tem uma frase do Thiago Brunet que eu gosto, que ele fala assim: Deus pode te levantar dos seus fracassos, mas não das suas desculpas. Então, as justificativas que a gente conta para não fazer, eu falo que as historinhas. A gente conta uma história para nós mesmos. Ah, mas eu não vou lá porque, o que vão falar de mim? Sim. Então, a gente conta essa história. Quando a gente parar de contar essas histórias, Deus vai ter mais acesso para nos usar. Uau. Porque a gente fala: Deus, coloca que eu estou na posição de filho, o que o Senhor me disser, eu vou fazer, mesmo com medo, porque a palavra não tem, mas não quer dizer não tenha medo, quer dizer haja apesar do medo. E aí Deus vai ter liberdade para fluir através de nós. E servir. Olha o que o Denis acessou. Cara, imagina se você tivesse dado desculpa, irmão. Nossa! Já era. Nossa, eu fico pensando nisso. Eu falei, cara, imagina. E é bom, ouvir essa história, porque Deus está falando comigo sobre casa e com certeza faz um sentido essa live, é a propósito de Deus, como não existe coincidência. Alguma coisa está para acontecer na minha vida referente à casa. Sim. E a sua história vai me tirar a minha oportunidade de dar desculpa.
É, cara. de se justificar. E assim, ó, né, é igual você falou, meu. É o mesmo lugar, sabe? É igual quando alguém me falou assim um dia, né? Eu tava na IPS, até alguém falou assim, não, porque eu conversei com o anjo ontem. Eu parei tudo, eu falei, é o quê, menino? Aí o cara começou a falar. Eu falei, vem aqui, mano, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Me conta essa história melhor aí, fala pra mim aí. Aí o cara começou a falar, não, porque eu falo com o anjo, tal, 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 tal. Eu falei, não, mano. Eu falei assim pra Jesus, falei assim, mano, se esse maluco aí tá falando, eu também quero, velho. Não dá, não. Não aceito, não aceito. Por Deus, cara. Eu lembro como se fosse hoje, sim. Eu cheguei da IPS virado. Falei, não aceito. Eu fechei a porta do quarto, do escritório aqui e falei pra Dai, não me chama até eu achar esses anjos aí. Deixa eu aqui. Mano, eu fechei o olho aqui no quarto e falei, Jesus, eu não sei o que é essa parada, não sei como acessa, não sei como ver, mas eu quero ver. Cara, naquele dia eu falei com os caras, me relacionei e me relaciono até hoje, assim, mudou tudo, 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 tudo. Eu comecei a entender, ver, falar, tive, nossa, centenas de experiências já com isso. Então, tipo assim, eu acho que é o que você falou, sabe? Quando a gente entende, e acho que você também tem essa coisa de ver, né? Poxa, o cara acessou, eu vi essas coisas, tal, como isso conecta o nosso coração, né? É igual você, fez a imersão lá, está falando pra galera, olha, é possível viver livre do pecado. A galera fala, meu, se esse cara viveu, eu também posso, velho. Então, assim, eu acho que a gente, né, acho que é isso, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês que estão escutando a gente. É real, sabe? Jesus é real, o céu é real, o poder dele é real, a generosidade, a riqueza, a liberdade, os frutos, os dons, a manifestação, todas essas coisas são reais. Mas de verdade, acho que a frase que você falou faz total sentido. A gente só vai viver aquilo que a gente acredita, né? Então, assim, não sai dessa live achando que foi mais um papo que você escutou, mais uma palavra que você ouviu, mais uma oração. Véi, sai da desculpa e vai viver de verdade. Vai parar de ter medo das pessoas e abre a boca. E eu tenho certeza que muita gente aqui, o Espírito Santo já entregou livro, já entregou curso, já entregou revelação, já entregou palavra, já entregou tantas coisas. E você tá aí calado. E tem gente, cara, que já tá lá no processo da frente esperando o que você carrega e você tá calado. Então, pelo amor do Senhor Jesus, abre a sua boca. Pelo amor de Deus. Amém. A minha esposa tá aí. Nós falando da casa, minha esposa apareceu aí. Eu tô alerta aqui. Já chegou. Meu, vocês vão vir sábado, né? Vou dar uns códigos pra vocês. Porque é a mulher que enxerga o destino. Mas a gente conta isso no outra live. Não, e a minha mulher é tipo bem mais sensível espiritualmente do que eu. Então vai ser loucura. Ela é às vezes muito mais ousada em certos quesitos do que eu, e isso é top. Mas é genético, cara. É a mulher que enxerga o destino, Abner. Eu tive essa revelação, vou te contar aqui na mesa depois. Mas é a mulher que enxerga o destino. Uma vez que ela viu, cara, o homem tem o poder e a disposição de Deus para executar. Mas é ela que enxerga. É loucura, velho. Mas assim, muda tudo. Então é isso aí, cara. Mano, obrigado. Obrigado você, meu querido. Você é louco. Muito bom. Acho que a gente pode produzir mais coisa aí para essa galera, né? E eu muito feliz aí pelo seu coração, disponibilidade. E aí, o que você deixa de recado para a galera que quer viver livre da religião? O que você daria assim, ó, a chave principal da sua vida para elas? A chave principal, deixa eu refletir aqui na chave principal. Cara, eu acho que a chave principal é, hoje, se você ainda não tem claro isso, você entra no seu secreto hoje e faça uma oração. Eu falo que a oração indignada é a melhor oração que tem. Eu sempre tenho uma resposta muito magnífica depois que eu oro indignado. Indignado com a minha situação, não indignado com Deus. E a minha chave é, se você ainda não entendeu, entre no seu quarto e fala assim, Deus, me faça entender a obra consumada da cruz. Uau! É isso. O segredo da vida é a obra consumada da cruz. Ela mudou a compreensão completa, né? Porque a gente tem uma coisa que o Rainer fala, que eu adoro, ele fala assim, a gente aprendeu o evangelho pela metade, então a gente aprendeu que Cristo morreu pelos nossos pecados e acabou, por isso. Mas a obra consumada da cruz, se você entender ela de forma completa, a sua vida vai mudar em todos os quesitos. Então a chave é essa. Compreenda a obra consumada da cruz. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Então faça uma oração. Fala, Espírito Santo,
eu não aguento mais, eu quero entender completamente a obra consumada da cruz. E aí tenha paciência que você vai ter uma experiência com Deus que vai mudar toda a sua vida. Uau, é isso aí, eu acredito nisso também. Eu falo que a chave é esse relacionamento, né? Decidir andar com Jesus de verdade, esse inconformismo é real, né? Tem que estar ali, você tá inconformado de falar, meu, eu não quero essa vida mesmo desse jeito, eu quero mudar e o negócio vai, né? Isso. E é isso aí. Galera, obrigado por vocês estarem vindo a gente. Segue aí o Instagram do Abner, galera da escola que tá aí. O cara tem E a galera também que tá aí minha, segue o Denis, que você já viu que a chave é monstro. Segue o cara. Segue o cara. Na minha bio, eu tenho a Escola Profética, né, que funciona toda quinta. Então, se quiser participar, é só acessar a bio aí, tá aí dentro. Eu tô para fazer um evento agora em Andradas, dia 7 de abril, vai ter um encontro profético lá. Então, quem quiser participar também vai ser bem, bem bacana. Andradas aqui é Minas, né? Mas é 3 horinhas de São Paulo. E eu tô planejando aqui um evento presencial aqui em Mogi sobre os mapas do chamado. Vai ser bem legal também, bem parrudo, mas acho que vai ser dia 21 de abril. Eu acho que a gente precisa pensar aí, Abner, a gente montar algum evento junto, hein, meu, pra gente fazer aí. Eu já tô pensando nisso, entende, Deus? Que eu já tô pensando nisso. Eu falo assim, eu preciso construir. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente pode fazer um encontro profético aí, talvez. Vamos ver se a gente arruma umas datas aí pra gente fazer. Tá. Cara, a gente fez um Espírito Santo agora, acho que foi janeiro, tô tão perdido com data. Foi janeiro, foi agora, foi recentemente. Cara, o Espírito Santo passou assim, um caminhão numa galera lá, foi um negócio. E sabe o que é lindo? É uma das coisas que eu sempre sonhei, juro por Deus, eu sempre sonhava em que a gente chegasse no lugar e a gente não tivesse que fazer muita coisa para que o Espírito Santo fizesse tudo sozinho, sabe? E eu via isso, sabe? A gente tava fazendo nada assim, contando as coisas assim, o Espírito Santo passando um caminhão assim sobre as pessoas, você falava, quando acabou, você olhava para o cara e falava, o que aconteceu com você? O cara falava, não sei, velho. Faço ideia. Pelado aqui, sabe? Então acho que é legal. Isso, sabe? Quando a gente vive essa leveza, essa coisa, ah lá, foi janeiro, Guarapari, né? Os pessoal falando aí. Foi surreal, sabe? Então acho que a gente tem que incentivar essas conexões, né? Sabe, esses relacionamentos, porque transforma, né, cara? Muda, sim, nossa, alcança mais, vai mais longe. Então, tamo junto, meu homem. Tamo junto, meu querido. Você não tem ideia de como essa live me edificou e que tenho certeza, cara, eu senti aqui, ainda não tenho clareza do que, mas eu senti certas coisas quebrando dentro de mim, principalmente na sua experiência aí, dessa casa, desse acesso à riqueza, que é uma área onde Deus está falando comigo. A sua chave quebrou algo dentro de mim e virou uma chave. Vai quebrar, vai quebrar. É surreal, você vai ver. É loucura, mano, é loucura. Quando você entrou, já era. Você fala, eu falo assim, ó, tem uma coisa que eu falei até VPS isso pra gente. Falei assim, ó, eu não me achava digno do céu, juro. Eu não achava digno. Falei, cara, não é pra mim, ferrou, vou queimar no inferno. Acho que é meu destino mesmo. E aí, tá ligado? Tem aquela parábola, né, que fala assim, que, tipo assim, Jesus prepara a mesa, né, chama os convidados e a galera não vai. Aí ele pega e fala, vai os mendigos, chama todo mundo, tal. Então, eu sou um desses mendigos que tava lá na rua lá. Só que agora que deixa eu entrar. Eu quero tudo. Eu não quero, agora que entrou, agora que eu vesti as roupas brancas, agora... Pode trazer tudo, mano. Eu quero tudo. Eu não quero viver parcial, não. Eu quero tudo. É isso aí. Show, meu irmão. Muito feliz por estar aqui com você. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Obrigado pelo coração aí, por tudo. Também anotei umas paradas aqui. É nóis. Show. Obrigado. É nóis, mano. Tamo junto. Tchau, tchau.